Queridos irmãos e irmãs, um feliz domingo, um bom início de semana para todos nós, de modo muito especial para os nossos pais nessa semana da família, nossos pais que são tão importantes, que são os educadores da fé, aqueles que dão sempre o exemplo e nos ajudam a seguir pelo caminho do bem. Nossa bênção especial aos pais por esta vocação tão bonita, esta vocação de compromisso, de ser a lembrança que temos um Deus que é Pai, um Deus que nos cuida, que nos ama e que está sempre perto de nós. Muito bem-vindo aqui ao nosso canal, obrigado por estarmos juntos. Não podia deixar, não é, de partilhar com vocês, de colocar gravado aquela oração que fazemos e que nos ajuda a perceber a importância da palavra de Deus no nosso dia a dia, a força da palavra de Deus a orientar os nossos caminhos. Estamos no 19º domingo do tempo comum e o Evangelho de Mateus está no capítulo 14. A liturgia faz esse vai e volta do Evangelho para podermos aprofundar sempre mais a palavra de Deus. Este episódio do capítulo 14, versículos 22 a 33, é aquele que acontece depois da multiplicação dos pães. Os discípulos tinham presenciado um sinal muito forte, muito bonito, em que Jesus sacia a fome daquela multidão, porque ele é o verdadeiro alimento. Mas na mentalidade dos discípulos isso era um espetáculo, era um show, era uma prova de poderio do Senhor, e isso fazia com que eles estufassem o peito, se achassem poderosos acima até dos outros. Então Jesus obriga eles a entrarem na barca e a passarem, a atravessarem para o outro lado da margem do mar, enquanto ele fica despedindo as multidões e ele tira um tempo para rezar. Lembremos que ele, depois da morte de João Batista, que é o início do capítulo 14, ele já gostaria de rezar. Mas quando ele vê aquela multidão faminta, ele percebe elas como ovelhas sem pastor, ele vai e instiga os seus discípulos a serem aqueles que dão de comer aos que estão famintos. Então, ele não consegue fazer aquela pausa que ele tanto queria, quem sabe até para chorar a morte de João Batista. E agora, então, enquanto os discípulos estão atravessando para a outra margem, ele vai rezar para agradecer ao Pai pela multiplicação dos pães, para pedir luzes, para estar nessa intimidade profunda com o Pai. É interessante que essa travessia tem dois objetivos. O primeiro é tirar da mentalidade dos discípulos e nossa aquela danada daquela mania de triunfalismo. Fizeram aquele espetáculo, agora então podemos cruzar os braços, não precisamos mais lutar, não precisamos mais esforçar, porque Deus faz tudo. Não. Deus faz, mas nós podemos fazer também, e ele nos escolheu como colaboradores. E atravessar, obrigar a travessia, significa ir além das fronteiras. A comunidade de Mateus, que era formada exclusivamente por pessoas que vinham do judaísmo, tinham muito essa dificuldade de ir junto aos que não eram judeus, aos pagãos. Então, atravessar para a outra margem é ir para o território dos pagãos. Isso significa a universalidade, a abertura do evangelho para todos. O evangelho não é mais para um grupo, e sim para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Nesse trajeto, enquanto Jesus fica em intimidade com o Pai, a comunidade começa a passar por dificuldades. A barca, que é símbolo da comunidade, é atingida por ventos contrários. Aparece 3 vezes a palavra vento. E os estudiosos gostam de associar esse vento
Em primeiro lugar, com a crise que a comunidade nascente estava tendo com os membros da sinagoga. Aos pouquinhos iam ser expulsos da sinagoga. Depois, o segundo vento contrário é a força do Império Romano, que está massacrando todos, inclusive a comunidade nascente. E a pior crise, o pior vento que a comunidade está enfrentando é o medo e o comodismo dos discípulos, porque eles estão sendo perseguidos, mortos, dispersados, eles não podem sair, eles estão sendo segregados, eles estão sendo excluídos. Por isso a comunidade vai se encolhendo e Jesus enviá-los, obrigá-los, mandá-los para outra margem é um convite a superar esse comodismo, para aquele tempo e para nós. Porque sem travessia nós não somos cristãos, nós somos do caminho, nós somos discípulos do caminho, daquele que se fez caminho. E caminho se faz caminhando, como também a conversão se faz nesse ritmo de mudança. Nesse tempo em que a barca começa a perecer, o símbolo da comunidade ali, não é? Eles começam a se preocupar demais, eles estão, imaginemos a situação de uma barca em meio às ondas, a toda a agonia, ela não afunda, mas está sendo balançada. É aquelas tribulações que as comunidades, as famílias, cada um de nós passa. Na noite, no tempo mais escuro, no alto da noite, 3 horas da manhã, quando a escuridão é completa, e aqui revela o estado da fé daqueles discípulos, daquela comunidade nascente, Jesus vai caminhando sobre o mar. O mar na Bíblia é sempre aquilo que escapa do controle das mãos. É o símbolo do mal, é daquilo que ameaça. E Jesus, como também Moisés, lembramos que a comunidade de Mateus está aprendendo a identificar Jesus como o novo Moisés, o novo libertador, assim como ele dividiu o mar para que o povo, saído da escravidão do Egito, passasse a pé enxuto, Jesus agora vem caminhando sobre o mar. Ele é maior do que o mal, ele vence o mal, ele é vitorioso. Mas eles ainda estão tão atormentados, a fé está tão fragmentada que eles não conseguem identificar Jesus, eles pensam que é um fantasma. E Pedro, assumindo o protagonismo da comunidade, ele vai, entre aspas, tentar Jesus. Ele diz: se eres tu, Senhor, manda-me ir até vós. É a mesma tentação lá do início, quando o maligno diz: se tu és filho de Deus, coloca sempre em dúvida a divindade de Jesus. E Jesus diz: vem. É um convite e é uma resposta e um convite. E Pedro sai da barca, até que ele estava na barca, a barca não tinha afundado. Quando ele desce da barca, ele começa a afundar. Porque quando a gente abandona a comunidade, quando a gente abandona o grupo, quando a gente abandona a família, quando nos isolamos, nós sucumbimos. Foi o que aconteceu com Pedro. E principalmente quando nós duvidamos. Duvidamos de Jesus, duvidamos que a sua mão está estendida. Ainda que Pedro e a comunidade tinham muito dentro de si a fé em Cristo Salvador. Por isso que ele diz: Senhor, salva-me. É o significado do nome de Jesus. E a mão bendita de Jesus socorre Pedro. Eles entram na barca, o vento se acalma e Jesus diz: homem fraco na fé, por que você duvidou? Mas diante daquela realidade, todos os que estão ali na barca se prostram em sinal de adoração, em sinal de fé. Prostração na Bíblia é sempre essa lembrança de adoração da divindade de Jesus. Eles acreditam de novo e essa travessia é concluída e o evangelho começa a ser anunciado a todos os povos. Eu não sei qual é a tempestade pela qual você está passando, querido irmão, mas eu sei que Jesus, que salva, está com a mão estendida para nos socorrer. Ele não quer que ninguém sucumba, ninguém se afogue. Ele não quer que a barca
seja abalada. Ele não quer que a barca afunde. Veja que se ele não está dentro da barca, se nós não estivermos dentro da barca, nós corremos o risco de perecer. A barca é sinal também do caminho de salvação que Cristo nos trouxe. Vamos juntos? Vamos segurar firme na mão de Deus mais uma vez e começarmos essa semana. Vamos segurar firme na mão de nossos pais, se eles estão conosco ou se eles estão no céu. A mão da fé, a mão da oração faz com que nós sigamos firmes, sigamos com coragem e com ânimo. Deus abençoe de um modo muito especial os nossos pais e a cada um e a cada uma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse conteúdo fez bem para você, se você achar que possa, que deva, faz favor de compartilhar com os seus grupos, sua família. Se você ainda não é inscrito, quiser se inscrever, convidar outras pessoas, assim o canal vai se fortalecendo e nós vamos formando uma grande família ao redor da palavra de Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.